Levítico, capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta, o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas, para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais 1/5, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Ofertas completamente queimadas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Ofertas de cereais. São estas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais, em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso, que foram misturados com ela, e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais, que fica para os sacerdotes, pertence a Deus e, por isso, é muito sagrada, como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. Oferta na ordenação dos sacerdotes. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus, o Senhor, 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com o azeite, e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços,
e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Oferta para tirar pecados. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada num lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Levítico, capítulo 7. Oferta para tirar culpas. São estas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão de pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro, que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. As ofertas de paz. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor, e eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte.
Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura, e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz. Mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. A gordura e o sangue. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural, ou que for morto por animais selvagens, não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. A parte dos sacerdotes. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos, ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote, que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus, o Senhor, que pertencem a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdotes. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Levítico, capítulo 8. A ordenação de Arão e dos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento, e mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou-a sobre peles. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com um cinto.
Colocou também o peitoral e nele pôs o Urim e o Tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com o azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com os cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou o outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois, ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento, que tinham sido oferecidos a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos, e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim, ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada, e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem.
Fiquem 7 dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso o que Deus me mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Levítico, capítulo 9. Arão oferece sacrifícios. Passaram os 7 dias da ordenação e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho. Os 2 de 1 ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada, e também um touro e um carneiro, para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturada com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso, a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até ao altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E no lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também, em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou-o e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e o ofereceu a Deus conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como a oferta de paz do povo. Os filhos lhe levaram o sangue e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. E então desceu os degraus do altar.
Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente, saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão.